o Ministério da Cultura, Governo Federal e a Escola Liesing apresentam... Liesing Cultural! E aí, pessoal, Bruhima Baim, sejam bem-vindos a mais um episódio de Liesing Cultural, seu podcast do Liesing de arte. Aqui quem fala é Alberto Naro, seu host. Eu tô aqui para falar hoje de Lauf com o Moré e o Vala. Oi, tudo bem? Bom estar aqui com vocês. E com a Morá Alessandra. Shalom! A gente escolheu falar da música Lauf. A gente vai ouvir agora a música. והרוח מספרת שאני יכול לעוף, להניף את הידיים, לעצור את השעון, להלביש את הכנפיים בדמיון. אז אני יכול לעוף, בלי לדעת לעוף, זה עושה לי בגוף הרגשה של קסמים נעימים כמו ציפור בשמיים. Eu acho que toda essa música ela é meio que manipuladora de emoções. Desculpa usar a palavra manipuladora, mas eu acho que tanto cinema de modo geral, com a música ela tem esse poder, né, de manipular nossas emoções. E essa música, toda a harmonia dela, toda a melodia dela, esses crescendos absurdos, esses esperas curtos para começar um refrão assim, explode a cabeça da criança, explode de uma forma positiva, né, que eu tô falando, não me entenda errado, né, a criança fica muito feliz, quer levantar, quer cantar, não importa se não entende nada, já sente, a grande arte, talvez, a grande técnica, né, de escrever esse tipo de músicas, né. Aí a letra do refrão dá liberdade para sonhar, para voar literalmente, né, que é a tradução. Então eu posso voar, sem saber voar, faz no meu corpo sensação de magia, gostoso como um pássaro no céu, eu posso voar como uma folha na água, flutuar pela terra do nunca, e ele convida a você, né, ao outro que está escutando, também pode voar. E nisso, Ariel Scott, na hora que ele começa a cantar esse refrão, ele surpreende a todo o público, literalmente voando pelo palco. Ele voa pelo palco, pendurado por um cabo de aço. É bem interessante pensar que essa galera um sonho que fez essa música, pelo menos partes deles, escreveram muitos hits, entre eles para Noa Kirel, né, que representou Israel no Eurovision agora, a Netta Barzilai também, né, o Toy, foi escrito pela mesma galera, não necessariamente o mesmo grupo, mas um deles ou outro deles, né, é uma galera que a parada deles é essa, é escrever hits, é tipo o Lulu Santos, uma espécie de Lulu Santos israelense que faz esse tipo de som para esse tipo de eventos e é bem específico, tá? Porque e eu acho que esse ponto é muito importante, porque quando você vê o arco da música israelense, isso é apenas um ponto de festa. E essa música que leva essa batida techno, né, de novo, de música eletrônica quase, e voar, e andar em cima da água, né, essa coisa meio... Ela já traz um sucesso, né? Imagina a cabeça de uma criança, né? Ouvindo esse ritmo, já leva junto, né? Mas a gente tem que lembrar que essas músicas, elas são escritas por profissionais desse tipo de som, desse tipo de área. Tanto quem escreve a letra, que a letra, assim, ela conta a história do Peter Pan, né? A história pessoal do Peter Pan, não é a história dele, mas a história dele como um ser humano. O poder dele de voar, de sonhar, de conquistar os sonhos e tal, e blá, blá, blá. Que é uma coisa muito bacana, muito bonita, mas aí eu acho que a coisa talvez mais importante aqui é quem faz a música. Que quando a gente fala aqui, fizeram uma música, parece que a coisa toda, melodia, mas não, em Israel fazendo a música foi uma parceria. A composição, né? Só a composição que eu tô falando.
Então, Hitman, que veio da família desse... Uzi Hitman, do Uzi Hitman. que participou muito de festival também, não? E é um compositor absurdamente absurdo, assim, tipo, compositor muito esperto. Vou dar um exemplo para quem não conhece, Uzi Hitman, a grande poesia escrita, a Don Olam, tá escrita em vários lugares, Talmud, talvez, né? Uma letra, não sei de onde vem, mas vem de fontes nossas, antigas, e ele fez a melodia que foi a que bombou e todo mundo começou a conhecer, que é o Adon Olam, Asher Malá, foi o Uzi Hitman quem escreveu essa melodia. Então, é antiga, né? 2004, se não me engano, né? Sim, o grande clássico do festival que ficou eternizado na terra do nunca. Mas ele virou um dos favoritos, pelo menos, assim. Que clássicos tem muito. Mas é importante dizer também que Lauf veio do festival, né? É uma música que nasceu no festival, que nasceu pro festival e ganhou o mundo depois disso. O festival, eu acho que o próprio nome já diz, é um festival de músicas voltados para crianças. Para as crianças mesmo, eu diria até 14 anos, eu acho que a partir dali já é uma outra proposta. Acontece por muitos anos, eu acho que 40 anos já que aconteceu. Mas, em 2020 fez o aniversário de 40 anos. Então mais de 40 anos já. Vale a pena falar que o primeiro festival aconteceu na cidade de Haifa, em 1981. Foi quando tudo começou e foi idealizado pelo empresário Mick Pellet. E aí, dali, começou a se espalhar. A data escolhida foi na época de Hanukkah, a festividade judaica que acontece mais ou menos na época do Natal. E aí, depois dali, começou a se espalhar. De Haifa se espalhou para Tel Aviv, Jerusalém, Beersheba. E acontece anualmente, até fala-se, né? Quando começa as luzes se apagam, dá aquele frio na barriga, aplausos. Opa, tá chegando Hanukkah, já estamos de férias e começa o festival. Foi transmitido a partir de 1984. Primeiro começou pelo Arutz Arishon, pode se traduzir como Canal 1, até 1992. Era o único, né, em Israel, por muitos anos, né? Era só esse canal. É por isso que chama Canal 1, né? E depois entrou o Arutz Stein, o 2, o Canal 2. Teve vários formatos, isso que é curioso. Durante um período, tinha 2 atos. O primeiro ato, os apresentadores cantando e tal. No segundo ato, já acontecia uma coisa nada a ver, totalmente desconectada com o primeiro e virava tipo um concurso. E aí tinham urnas para as pessoas votarem qual era a melhor música dali, saída e tal. Depois, durante 2011 e 2012, a votação foi para o Facebook. Pela rede do Facebook, as pessoas podiam fazer essa votação. Em 2013 e 2014 já evoluíram, foram para mensagem de texto. Mas aí também, para variar, como qualquer coisa acontece quando lida com públicos assim grandiosos, né? Começou a ter muita polêmica dessa estrutura e tal. Então, a partir de 2015, eles decidiram encerrar com essas questões de concursos e tal, votação. E aí, voltou para um formato, assim, em 2 atos ainda. O primeiro ato com essa apresentação de artistas e tal. E no segundo, era uma continuação do primeiro, com uma história toda envolvente, mas com fins educativos. Essa música que a gente está falando, do Ariel Scott, ela já é uma... anos 2000, né? 2004. Não, mas estou falando anos 2000, sim, que tem uma Tava numa outra renovação pegada eletrônica musical, dentro da música, já não... eu não tenho certeza se uma banda verdadeira tocava no festival, porque a regra era que você toca com banda viva nesse palco. E era um show, eu lembro quando meus pais... É todo Hanukkah, né? Quando meus pais me levaram para ver, que era todo ano, era a coisa para fazer, era uma coisa incrível, porque tinha uma banda imensa no palco, né? E esses cantores vendo para cantar. Sim, pela história do festival, foi até meados da década de 90. Sim. Orquestra ao vivo. Sim, a partir de então, começaram a fazer gravações de playbacks. E essas músicas foram escritas muitas vezes justamente para o festival, para representar esse dia. E tinha várias versões. Uma das primeiras versões que era muito interessante era um adulto cantando no primeiro ato, né? E aí tinha um break para comprar pipoca e café e, sei lá, bala. E aí uma criança cantava.
E é muito marcante para todo israeli, né? Todo israelense. Faz parte da infância e dos pais de levarem os seus filhos. Eu lembro da minha mãe ou do meu pai levando a gente, mas aí levando já outros primos, outros amigos, aí todo mundo de mão dada para não se perder, né? Era muito bonito, assim, eu acho, na minha infância, assim, esses eventos. E vale também falar que, assim... É a primeira vez que eu vi cuíca na minha vida. Eu lembro que eu fiquei... Que isso? Um batuque falante, né? Que parece alguém falando, né? Eu sentava na plateia vendo o show e a abertura... Tocava cada músico, tocou um pouco do seu instrumento, meio que foi uma coisa educacional também, né? O trompete, o contrabaixo, são instrumentos que, assim, é legal a criança ver e ouvir o som. E o baterista levantou, pegou uma cuíca e... Eu achei sinistro, assim, eu lembro de perguntar ao meu pai tocava bateria, né? O que é esse instrumento? O que tá acontecendo ali? Para vocês verem, com a música brasileira, ela já tá, né, há muitos anos... quase em todos os pontos, né, do planeta. O Festigal, que era Festival Aladim, depois virou Festigal. Aliás, como se fala exatamente? Festigal ou Festigal? Festigal ou Festigal. Você sabe que o P em hebraico, ela existe como P. Com pontinho. Com pontinho. E ela significa P, né? Ela parece um P, ela parece uma boca. E o F em hebraico, que é de falafel, de girafa, de festigal, de festival, né, que virou festigal, não existe. É uma letra como se fosse adotada, ou seja, no hebraico... É o P sem pontinho. Sim, mas o som F, ele não existe dentro da gramática. Ele é uma coisa moderna, é isso que eu tô falando, tá? Eu não sei quem exatamente foi inventando essa letra, se foi o Eliezer Ben Yehuda, que sofreu muito. Eliezer é quem renovou a língua hebraica. Ele sofreu muito por causa dessas renovações que ele fez. Como o G também não existe em hebraico, né? Sim. Existe G, né? Mas o G... é uma renovação. Girafa. Como é que vai falar girafa sem G? A gente usa a letra Gimel com apóstrofe. Então tem várias adaptações dessas em hebraico. Então o Pei sem o ponto não existia. Era só Pei. E depois virou o Fá. Então fala Festigal, mas a gente fala Festigal porque vem da palavra festival. Pode dizer que é um show musical anual, que acontece sempre no período de Hanukkah, de músicas e danças israelense com grandes artistas que estão fazendo sucesso no momento. Ou não, ou de novos artistas que estão começando a para lançar a carreira. O Ariel Scott foi um exemplo. Ele teve a sua estreia justamente no Festival de 2004. Eu acho que ele ganhou antes o Kohav Nolad, né? Que eu acho, não tenho certeza, tá? Que é equivalente o The Voice Brasil. Eu acho que tem uma coisa dessa, sim, ele teve um pequeno lançamento antes. O Kohav Nolad existia em Israel antes do The Voice do mundo. Era uma coisa antiga que já acontecia. Eu, como moleque, eu participei no Tzlilei, que é sempre Tzlilei, alguma coisa, que também é uma competição de artistas jovens, né? E aí, a partir de então, chamaram ele. E eram palcos enormes no país inteiro. Você viajava de ônibus com um grupo de músicos, de várias bandas diferentes. Era uma coisa sinistra, maravilhosa. Parava em hotéis, né? Tinha essa coisa de... meio de educação musical, né? De como atuar no palco, e roupa, e monitores, e técnicos de som. Isso eu tô falando assim, 14, 15, 16 anos a galera tinha, né? E a gente ia lá para fazer. Então, o Kohav Nolad era uma coisa desse tipo. E se eu não me engano, o Ariel Scott, ele ganhou o primeiro lugar, ou o segundo lugar lá. E esse que foi o gancho dele para chegar no Festival. E chegamos mais uma vez à parte que todos os alunos de música estavam esperando. Talvez não a parte do podcast, mas a voz dele, segura, que traz calma pra gente nesse momento de confusão mental que é aprender uma música. Moré Patrick. Alberto, tudo bom, cara? Agora tá tudo bem, agora eu me sinto calmo, Patrick. Então vamos lá, vamos dar uma sacudida agora, porque o episódio de hoje, a música é dificílima. Lauf, fazendo uma análise, um estudo dela, eu falei, bom, essa música é para os alunos avançados de qualquer instrumento, porque
É uma música super complexa, acho que ela evoca também o contexto para qual ela foi composta, né? Uma peça musical, e isso ajuda, né, a contar a história quando você está assistindo, né, um espetáculo. Então eu vou te interromper porque o Moré Patrick falou aqui de uma das minhas áreas de especialidade. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou diretor teatral e ator, e eu trabalho muito com escrita de texto para teatro. E quando a gente escreve uma música de um musical, a gente normalmente escreve o dramaturgo junto com o compositor, ou então um compositor que também é dramaturgo, porque a música no teatro musical, ela cumpre a função de contar uma parte da história. Ela não é uma música que entra só para ter um número musical e acabou. Ela normalmente conta uma parte da história. Então isso que o Moré Patrick está falando aqui é muito importante para a gente entender até conceitualmente essa música. Perfeito. Excelente observação. E como isso é observado em música, é o seguinte. Para esse caso específico de Lauf, a gente tem algumas sessões diferentes. Então, a música começa com uma introdução e já vem a primeira parte, né? E essa primeira parte está no modo menor. A gente vê ela em si menor e quando chega no refrão, ela já muda de tom. Ela modula, a gente chama isso. E de si menor, ela passa a ser si maior. Então, um caráter totalmente diferente, muito mais para cima, né, do que o caráter anterior. Então, quando chega no refrão da música, é um momento em que parece que a música ganha mais vida, vamos dizer assim. Não que a outra parte não tivesse, mas é um outro clima, até um pouco mais introspectivo da música, como a gente vai ouvir daqui a pouco. E lá no final da música, ela modula novamente, e não mais em si menor, nem mais em si maior, mas está em dó maior. E por que isso é tão complicado para a música em termos de quem vai tocar um instrumento? Porque em cada uma dessas tonalidades, si menor, si maior e dó maior, a gente tem acordes diferentes que vão acompanhar essas notas principais. Então, si menor, eu tenho um conjunto de acordes que acompanha, si maior, eu tenho outro conjunto de acordes, e dó maior é um outro terceiro conjunto de acordes. Isso torna a música muito mais complexa e muito mais difícil de tocar, de aprender. Você tem que ter um repertório vasto de acordes aí na mão. Então quer dizer que além de mudar de tom, ela muda de modo durante a música. Exatamente, Caraca, exatamente. Ainda bem que a sua voz acalma, porque a música vai deixar a gente confuso. A música vai deixar assim. Acho que assim, o Michael Jackson é um cara especialista em modular a música no finalzinho, assim, chega assim, mantém o modo maior ou menor, e sobe o tom, fica mais agudo. E depois até sobe uma segunda vez, porque o Michael Jackson tem um alcance vocal, uma extensão vocal muito grande. Então isso faz com que a música cresça ainda mais, a gente sinta ela ganhar mais vida ainda. Mas isso que você está falando não é só subir oitava, é mudar o tom da música mesmo, né? Também, exatamente. Não necessariamente a oitava, a gente está subindo o tom. Complexo. Então, já podemos partir para análise. Vamos nessa, então vamos para análise musical. Que essa introdução toda parece até um negócio intergaláctico, parece uma coisa de um sonho sendo despertado, alguma coisa assim, né? Tem essa seguinte sequência, já é bem grande, é um si menor, depois um sol maior, um fá sustenido maior, um lá maior, um mi maior, seguido de um mi menor, um si menor e um fá sustenido maior. E aí a música começa, vai para a primeira parte. Só essa primeira parte já tem uma sequência extensa, né, de acordes, né, acordes muito variados. E gostaria também de dizer que, para tentar simplificar ao máximo para vocês, eu não vou fazer nas inversões, porque, como a gente viu no episódio de Erestrop e Afá, a gente tinha um baixo que se movimentava, e isso acontece também. Então, os acordes com baixo não sei aonde, um acorde com baixo não sei aonde. Nessa música, então eu vou tentar simplificar para vocês ao máximo para poder tornar a música mais fácil de ser tocada. Próxima parte. כשאני מביט למעלה, משתלט עליי כישוף, והרוח מספרת שאני יכול לעוף. Primeiro momento cantado, si menor,
Depois um sol maior, um lá maior e um ré maior, um sol maior, um dó maior, fá sustenido maior e si menor. E aí vem para a parte de transição. לעצור את השעון, להלביש את הכנפיים בדמיון. Esse final, quando ele sobe, é bem característico de musical, né? É. De musical e de The Voice também, né? Que é a parte que eles gritam, que é quando eles conseguem virar as cadeiras, né? Conquistar o jurado. É, exatamente. É o agudinho especial ali, né? Então, esse momento era si menor, um sol maior, um fá sustenido maior, voltando para um sol maior, um mi menor, um dó sustenido maior com sétima e um fá sustenido maior. E aí a gente vai pro refrão. אז אני יכול לעוף בלי לדעת לעוף, זה עושה לי בגוף הרגשה של קסמים נעימים כמו ציפור בשמיים. Então, primeira metade do refrão então é si maior, mi maior, um fá sustenido maior, si maior de novo, um sol sustenido menor, um mi maior, um fá sustenido maior que se repete. יכול לעוף כמו עלה על המים, לצוף אל שום מקום, גם לכם מותר לחלום. E aqui, para finalizar o refrão, um si maior, um mi maior, um fá sustenido maior, depois um ré sustenido maior, um sol sustenido menor, um si maior, um mi maior e um fá sustenido maior que se repete de novo. Esse pedaço todo que a gente acabou de ouvir é só um si menor para preparar, para retornar para aquele momento anterior, a sequência que começava com si menor. Depois dessa sequência toda de si menor, que seria a primeira parte da música, vai novamente o refrão. Então a música se repete, um momento A, um momento B, aí tem essa parte no meio com si menor somente, um A e um B novamente. E agora, aos 2 minutos e 6 segundos de música, começa uma nova sessão. É a primeira vez e única vez que vai aparecer essa sequência que eu vou falar, que é uma sequência até meio de preparação para a parte final da música, em que vai ter uma outra modulação para a tonalidade de dó maior. E essa próxima sequência começa com o acorde de mi maior. Vamos lá. Então, como a gente acabou de ouvir, mi maior, um ré sustenido menor, caindo em sol sustenido menor. Depois um dó sustenido menor, fá sustenido maior e um si maior. Então essa parte agora tem uma coisa estranha no final, mas ela começa igual o que eu acabei de falar. Um mi maior primeiro, um ré sustenido menor e um sol sustenido menor. E aí começa uma subida que é um pouquinho complicada, que eu vou simplificar aqui. Ao invés de a gente tocar dó sustenido, ré sustenido, mi, sol sustenido, a gente toca nesse momento só um dó sustenido menor, dó sustenido menor, e vai para um fá sustenido maior. E desse fá sustenido maior a gente vai para um sol, que é o acorde que vai preparar para a gente começar no refrão. Seria o 5º grau, a quinta do dó, que vai ser o primeiro acorde da próxima sequência do refrão que a gente vai ouvir agora. אתה יכול לעוף כמו עלה על המים, לצוף
A partir daqui, a gente ouve o refrão novamente, só que não mais em Si maior, mas em Dó maior. Então, a sequência, apesar da relação ser mantida, os acordes são novos. É um Dó maior primeiro, indo para um Fá maior, depois um Sol, vai para um Dó maior, um Lá menor, um Fá maior e um Sol maior, que se repete. Um Dó maior, vai para um Fá maior, um Sol maior, um Mi maior com sétima, um Lá menor, vai para um Dó maior, um Fá e um Sol. O refrão vai se repetir mais uma vez, e no final a gente vai ter uma sequência de 2 acordes, apenas Dó maior e um Fá maior, um Dó maior, Fá maior, Dó maior, um Fá maior, Dó maior e Dó. Para finalizar a música. Seria como se fosse uma coda, que a gente chama em música, que é uma extensãozinha do final da música. Em vez dela terminar no final do refrão, um pedacinho a mais para fazer um fechamento um pouquinho mais espichado. A música já está terminando e dá uma prolongada para finalizar um pouquinho depois. Que começa o Dó maior, Fá maior, Dó maior, Fá, repetidas vezes até concluir no acorde de Dó. É isso aí. Esse é o finalzinho. Essa é a famosa coda. Então, beleza, Moura Patrick, muito obrigado por essa análise musical dessa música que é realmente, como você mostrou, bastante complexa. Muito obrigado, inclusive, por simplificar pra gente. E agora a gente vai pra parte que você, que é aluno de música, que tá querendo pegar essa música no seu instrumento, deve seguir atentamente, porque o Moura Patrick vai tocar ela pra gente durante a música e a gente vai pescando aí quais são os acordes junto com ele. Então, como ele inclusive falou no último episódio, se você tiver interesse aí em, de repente, diminuir a velocidade, esse é o momento para ir pegando a música. Vamos lá, Moura. Inclusive, eu recomendo fortemente fazer isso. Porque a música é realmente com muitos acordes e pode ficar um pouco confuso na hora de tocar aí. Para quem gosta de desafios, essa música é um excelente desafio. Si menor, Sol maior, Fá sustenido maior, Lá maior, Mi maior, Mi menor, Si menor, Fá sustenido maior, Si menor, Sol maior, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá sustenido maior, Si menor, Sol maior, Fá sustenido maior, Sol maior, Mi menor, Dó sustenido maior com sétima e Fá sustenido maior, Si maior, Mi maior, Fá sustenido maior, Si maior, Sol sustenido menor, Mi maior, Fá sustenido maior, Si maior, Mi maior, Fá sustenido, Ré sustenido maior com sétima, Sol sustenido menor, Si maior, Mi maior, Fá sustenido maior, se repete, Si menor, Si menor de novo, Si menor, Sol maior, Lá maior, Ré maior, Sol maior, Dó maior, Fá sustenido maior, Si menor, Sol maior, Fá sustenido maior, Sol maior, Mi menor, Dó sustenido maior com sétima e Fá sustenido maior, Si maior, Mi maior, Fá sustenido maior, Si maior, Sol sustenido menor, Mi maior, Fá sustenido maior, de novo, Si maior, Mi maior, Fá sustenido maior, Ré sustenido maior com sétima, Sol sustenido menor, Si maior, Mi maior, Fá sustenido maior,
Mi maior, Ré sustenido menor, Sol sustenido menor, Dó sustenido menor, Fá sustenido maior e Si maior. Mi maior, Ré sustenido menor, Sol sustenido menor, Dó sustenido menor, se repete, Fá sustenido maior, Sol maior, Dó maior, Fá maior, Sol maior, Dó maior, Lá menor, Fá maior, Sol maior de novo, Dó maior, Fá maior, Sol maior, Mi maior com sétima, Lá menor, Dó maior, Fá maior, Sol maior, Dó maior, Fá maior, Sol maior, Dó maior, Lá menor, Fá maior, Sol maior, Dó maior, Fá maior, Sol maior, Mi maior com sétima, Lá menor, Dó maior, Fá maior, Sol maior, de novo Sol maior, Dó maior, Fá maior, Dó maior, Fá maior, Dó maior, Fá maior, Dó maior, Dó maior. Pra finalizar a música. E agora, galera, as dicas. Morales, Sandra, você tem alguma dica pra compartilhar com a gente? Bom, na pandemia do coronavírus, ano de 2020, todo mundo sabe muito bem como foram as restrições, no ano do festival, que estaria fazendo 40 anos, então foi a oportunidade em que eles tiveram de criar algo diferente. Precisaram, obviamente, né, não juntaram fisicamente, fizeram online e fizeram um filme interativo. Então, assim, eles chamaram os grandes participantes dos outros anos anteriores, voltando com seus personagens, dos quais os consagraram, né, e marcaram aquele festival especificamente passado, e eles convidaram artistas de outros festigalim. Festigalim é o plural de festigal, então... Isso, festigais, que não tem plural, festigais, então vira festigalim, que é o plural do hebraico. E aí esses artistas voltaram com a sua música e com a sua história do personagem do qual ela estava representando na época que o marcou. E foram vários, eles gravaram vários finais, digamos assim. Foi um filme interativo, online. Então, a pessoa, no dia da estreia do festival comemorativo de 40 anos, o público entrava na internet e aí escolhia o seu final de história. Como eles tinham várias opções, foi um sucesso, tanto é que as datas foram sendo adiadas, as datas de encerramento foram adiadas várias vezes, bem típico de 2020, né? Então, assim, foi um comemorativo fantástico, tem até a playlist dele, das músicas cantadas, que serve como indicação, que vale a pena ouvir, e também tem no YouTube disponível as exibições de cada quadro, né, marcante, assim, do festival. E aí, em 2020, o que acontece? O Peter Pan, eternizado no próprio Arelio Scarta, por ser jovem, tem aquela aparência que não envelhece nunca. Ele estava fazendo 16 anos, teve a sua primeira apresentação como Peter Pan, Lauf, no festival, em que ele apareceu. E aí ele resolveu fazer uma regravação para comemorar também essa data, já que estava tudo online, ele foi nessa pegada, convidou a Noa Kirel, e ela começa cantando. Então, assim, é um novo Lauf cantado, que para mim me encantou muito, ficou lindo, lindo, lindo. E aí depois ele entra, faz uma dobradinha com ela. Então, assim, e tá ele lá totalmente novinho, como se tivesse de 2004. E vale a pena assistir. Isso eles conseguiram também botar disponível no YouTube o show completo que o Scat, ele realizou em 2022, lá no Centro Cultural de Tel Aviv. Tem mais ou menos 1h30 de show. Então, assim, é muito gostoso de ver. Primeiro, o Peter Pan ao vivo no sentido que não envelheceu. Impressionante. E segundo, que ele canta músicas dos nossos episódios. Ele canta Aleluia. Ele chama pessoas para cantar com ele. Para quem for entrar, né, tá no minuto 26 e 43 segundos. E depois, lá em 1h10 e 48 segundos, ele canta a música Lauf. Lógico, tem outras músicas que vale a pena para a pessoa assistir e tal, mas se quiser ver coisas específicas e direto ao ponto, essa é a dica.
Então foi isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, pela audição de vocês, pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês nesse nosso 6º episódio do segmento de música, em que a gente deu uma atenção para a música Lauf. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Podcast produzido por Alma Cultural.